Eu sei que esse vídeo, essa análise que eu vou trazer para vocês vai entrar na caixinha de opiniões impopulares que vocês vão considerar que eu tenho nesse canal, mas para mim é um grande erro do Atlético liberar o Luiz Fernando para a equipe do Vitória ou do Fortaleza, enfim, saiu a notícia que ambos os clubes do futebol nordestino estão interessados no nosso atacante, que o Atlético não faria um grande esforço para liberar o jogador. Em relação ao Atlético, eu entendo que existe uma expectativa e uma realidade, e eu acho que não necessariamente essa expectativa e realidade foi atendida. E eu acho que isso gera consequências, porque não é só expectativa e realidade da torcida ou do treinador, expectativa e realidade também do clube. O clube tinha uma visão claramente diferente do que o Luiz Fernando ele poderia ser. E o Luiz Fernando também tinha uma visão de ser um protagonista maior no Clube Atlético Paranaense. Então, o próprio Luiz não vai aceitar mais uma temporada no banco de reservas. Isso é desvalorizar o próprio jogador, isso é afastar ele da possibilidade de ter bons contratos, de estar em evidência. Então, acho que nem o Luiz Fernando quer ser um coadjuvante no elenco do Atlético hoje. Mas pensando em encaixe, maneira de jogo, o que o Atlético pensa para a temporada que vem, eu acho que seria um atacante útil. Primeiro de tudo, o Luiz Fernando, ele pode ser cobrado pelo que ele pode nos entregar. E eu acho que talvez essa seja a grande questão em relação ao Luiz Fernando. O Luiz Fernando é um ponta que ataca bem o espaço, que corre bem nas costas da defesa adversária e tem boa capacidade de finalização. Isso, para mim, representa o que é o Luiz Fernando e como o Luiz Fernando ele pode ser um jogador importante. Qualquer coisa além disso, eu acho que é esperar mais do que o Luiz Fernando pode nos entregar. E acho que o Luiz Fernando conseguiu entregar isso. 18 participações em gol na temporada, o artilheiro do Atlético ao longo de 2025. Mas tiveram muitos jogos que o Luiz Fernando não contribuiu ou ficava sumido do jogo. Sim, ele não vai ser um cara que vai estar tocando toda hora na bola. Ele não vai ser um construtor e eu acho que a gente aprendeu isso ao longo da temporada. Em algum momento se imaginava que o Luiz Fernando ia ser o cara que ia estar todo momento influenciando o jogo. Não vai. Ainda mais contra times que jogam em bloco fechado. E aí, por exemplo, eu entro na questão: será que o Fortaleza realmente precisa ou quer o Luiz Fernando? Lembrando, o Luiz Fernando pode ser uma ótima moeda de troca para o Atlético no mercado, principalmente numa negociação com o Fortaleza, que tem tantos ativos que o Atlético gostaria de poder contar. Então, se o Atlético é minimamente malandro, dá preferência de uma negociação com o Fortaleza ou qualquer outro time que o Atlético possa desfrutar de um cenário que é basicamente um cenário tão travado do mercado da Série A, poder aproveitar essa brecha que uma troca de um jogador acaba te possibilitando, uma troca de um jogador que acaba te evidenciando e te permitindo que tenha ali uma negociação um pouco facilitada. Mas voltando a falar, não acho que seja um jogador para jogar em bloco fechado e acho que foi um jogador que foi muito prejudicado quando a gente teve que jogar contra blocos muito fechados, com campo para correr. Acho que fez boas partidas, fez gols importantes. Um dos gols mais importantes dessa trajetória de arrancada do Atlético na Série B, com certeza foi o gol do Luiz Fernando contra o Botafogo, o gol daquela virada emblemática pra caramba. Então, acho que muito tempo a gente quis um jogador que o Luiz Fernando nunca foi, e com todo respeito, acho que o Luiz Fernando nem pode ser. Pensando em 2024, eu acho que. 2024, pensando em 2026, já acho que tinha um encaixe muito claro do Luiz Fernando no time do Atlético, que era ser uma alternativa principalmente ao Julimar. Um segundo atacante, um jogador que flutua bastante ali atrás do Kevin Viveiros, porque a gente tá falando de um jogador que precisa dessa liberdade para fazer esses movimentos mais longos. O Luiz Fernando não é um jogador de tantos movimentos curtos e espaço curto. Esse é o Leozinho. Mas se você for botar na ponta do lápis, o Luiz Fernando precisa de grandes corridas, precisa de ser lançado, de atacar as costas de defesa. Isso exige espaço. E o Atlético naturalmente vai ter mais esse espaço disputando a Série A, onde o Luiz Fernando poderia ser um jogador melhor aproveitado pela gente, principalmente jogando contra equipes melhores, né? Porque você ter essa alternativa da transição, você ter essa alternativa do contra-ataque com jogadores que se sentem confortáveis dessa maneira,
pra mim faz muito sentido. Tem outro detalhe que me faz gostar muito da ideia de permanência do Luiz Fernando, que é um jogador que tem gol. É um jogador que sabe tirar gols da cartola, assim. Não é um jogador que eu acho que a gente precisa fazer a jogada perfeita para aí sim ele tá em condição de finalizar. Não. O Luiz é um cara que em um lance ele tira um coelho da cartola, ele faz uma jogada individual que nem precisa ser a jogada individual mais elaborada, mas ele vai estar em condição de finalizar e entregar números nessa zona mais terminal do campo, que eu acho que é algo que a gente precisa ter invariavelmente. Esses números na zona mais terminal do campo, eu acho que transformam o Atlético num time mais letal. E o Luiz Fernando é um jogador mais letal. Ah, não fez tantos gols na Série B. No contexto ideal, acho que ele foi importante, poderia ter feito mais, assim, teve, por exemplo, algumas bolas da trave, bola tirada em cima da linha, mas para mim seria uma ótima alternativa para a gente tirar do banco no segundo tempo, num contexto de Série A. No Vitória, ouso dizer que seria um protagonista. Ouso dizer que seria um jogador acima de um nível que o Vitória vem tendo em relação aos seus pontos. Vamos ver como o Atlético vai querer gerir essa negociação, mas começa a ter movimentações no setor ofensivo que a gente vinha acompanhando muito mais pro setor defensivo, né? O setor defensivo do Atlético acabava sendo o foco principal desse mercado, o setor defensivo do Atlético acabava sendo o foco que a gente tinha ali uma condição mais clara que a gente precisava se reforçar, mas, por exemplo, a saída do Luiz acho que abre uma brecha nesse setor ofensivo que o Atlético vai ter que saber se reforçar e explorar da melhor maneira possível. Então, também gera alguns pontos de interrogação. Mas no final das contas, eu acho que a gente tem alternativas também ao Luiz, sabe? O Julimar pode jogar ali, o Mendonça pode jogar um pouquinho mais por dentro, apesar de eu não gostar tanto. Aí você olha para o mercado e você vê alguma possibilidade do próprio Tassiano ser um jogador que tem essa alternativa de ser um segundo atacante, o Leozinho tem uma alternativa de ser um segundo atacante, apesar de características diferentes. Então, assim, o Luiz, pra mim, faz falta, mas não faz tanta falta. E mediante um jogador que tem nome, tem moral pra tentar ser titular e ter propostas pra ter um protagonismo maior, eu também entendo a saída. Mas eu gostaria de ter essa alternativa. Julimar e Luiz Fernando, em alguns momentos Julimar e Luiz Fernando, em alguns momentos Viveiros e o Luiz Fernando. Acho que o Luiz Fernando é um jogador ponta firme, assim, que te entrega bastante coisa a partir do momento que você você oferece a ele o contexto que ele se sente mais confortável para entregar. Então, assim, vamos ver o que, que o mercado nos possibilita, se a proposta é boa também, né? O Vitória tá ficando meio traumatizado de negociar com a gente desde a situação do Mastriani. Então, vamos ver o que, que a gente tem aí para essa situação do Luiz, beleza? Tamo junto, forte abraço, Arais.